Pax. Aqui é Gilson Pires quem fala em mais um programa ao vivo Natural Ser. Como vocês já estão acostumados, nesse programa a gente fala um pouco da cultura iorubá, da própria Umbanda, do Candomblé, das ritualísticas, dos orixás, das entidades, tentando levar um pouco de conhecimento e esclarecimento a todos. Lembrando, como sempre, a gente tem a possibilidade, via e-mail no tvpax@pax.org.br, você nos enviar suas perguntas, sugestões, dúvidas durante o programa, ou também via o Facebook. Você pode nos encaminhar e, na medida do possível, ao longo do programa a gente vai tentando responder cada uma das colocações. Hoje, na realidade, eu quero falar um pouco da própria estrutura, da gira de Umbanda, a função das pessoas e como organizamos o ritual. Muitas pessoas que por vezes vão numa primeira vez num ritual ou em diferentes casos acabam na realidade tendo algumas dúvidas de poxa, como que é que isso se organiza, como é que as pessoas exercem a sua função, quem são elas. E eu vou tentar aqui na realidade repassar uma estrutura básica até para que as pessoas entendam e também até dentro da própria vivência em cada gira valorize o trabalho tão importante de cada um deles para que efetivamente a gira, o ritual em si possa acontecer. Qualquer casa, qualquer terreiro de Umbanda, qualquer barracão também de Candomblé, inicia-se você tendo a figura do Babalorixá ou Ialorixá. Na cultura iorubá, o babá é pai ou Ialá é a mãe, e na realidade acaba sendo, numa tradução aí mais próxima para o nosso português, como o zelador de santo, o cuidador de santo ou a cuidadora de santo, que acaba na cultura brasileira sendo chamado muito de pai de santo ou mãe de santo, mas tem muito mais a ver com o zelar, com o cuidar do santo, do filho e da relação de cada filho com o seu espiritual. E é esse Babalorixá que determina dentro dos fundamentos da casa as ritualísticas a serem seguidas em cada gira, em cada ritual, em cada camarinha, enfim, nas necessidades ritualísticas da própria casa. É ele que na realidade é o sacerdote supremo e dentro dessa estrutura é quem coordena, dando justamente essa condição não só para o atendimento das pessoas, mas também para o desenvolvimento mediúnico de cada filho, mediante o conhecimento, a própria ritualística, os próprios rituais, sejam eles públicos ou fechados, buscando o desenvolvimento dos filhos. Numa gira, a abertura em si, normalmente vamos ver um coordenador da gira, que é o responsável pela gira, que por vezes pode ser o próprio Babalorixá ou Ialorixá, ou um médio graduado da casa e preparado para conduzir os rituais. É ele que vai seguir toda a ritualística determinada dentro dos fundamentos da casa, desde a abertura da gira ao encerramento. Claro que antes desse processo, que é muito mais público, eu diria, você tem toda uma parte ritualística e espiritual que é feito como preparação, tanto na preparação dos médios da corrente para o trabalho em si, como do próprio ambiente do espaço para receber os consulentes. Esse médium na realidade organiza a sua gira e claro, também o atendimento que vai ser feito com os recursos que ele tem ali, sejam os médios que vão compor a corrente ou os que vão também ajudar na questão administrativa. Dentro dessa ritualística, a casa normalmente determina quando é uma gira para caboclos, e aí se tem a incorporação, a manifestação de caboclos como Oxóssi, Xangô, Ogum, ou por vezes giras específicas para a corrente de pretos velhos, buscando aí muito mais o cuidar da saúde, as questões materiais, as questões até de ensinamento, doutrinamento, e também outras linhas auxiliares, quando se tem giras de boiadeiro, marinheiro, criança, e assim o faça. Mas esse médio conta principalmente com os ogãs. Ogãs são os médios que ficam ali nos atabaques, que são os instrumentos de percussão, que vão na realidade dar a cadência e a sequência determinada por esse coordenador da gira a todo o ritual. Quais os pontos que vão ser na realidade cantados, quais os engorossis que vão ser entoados durante a abertura, durante a própria gira e durante o atendimento e também em seu encerramento.
E na Umbanda é vital, como no Candomblé também, dentro da cultura iorubá, é vital o trabalho dos ogãs. É através deles que se possibilita, né, a movimentação energética, vibratória em toda a gira, facilitada justamente pelo toque dos atabaques, pela vibração, pela percussão, e toda a gira de Umbanda, até por característica mesmo, é uma festa em si, e não se faz essa festa, né, espiritual sem o toque, sem a música. Temos na realidade a possibilidade de ter, né, 3 atabaques, que aí tem funções específicas, né, o rum, o lei e o rumpi, tanto para determinar a frequência e o toque que se firma, como por exemplo um ijexá, uma cadência, né, mais marcada, movimentando o elemento água, um barra-vento, um arrebate, um congo de ouro, ou seja, são toques que vão na realidade mudando a própria frequência energética, né, do que está vibrando ali na gira e favorecendo os trabalhos não só de atendimento, como de desenvolvimento e de incorporação. O ogã é um mensageiro, eu diria, é um canalizador e tem essa função primordial na gira, para que através dele, dos seus toques e do atabaque, no próprio ambiente a gente alcance uma qualidade energética vibratória que favoreça todos os trabalhos. Ele também tem que ficar muito atento, né, e numa sintonia muito grande com a entidade que está incorporada e conduzindo os trabalhos, porque ele na realidade pode ser a qualquer momento, né, chamado para conduzir de determinada forma, com determinado toque, em determinada direção, os rituais que estão acontecendo, seja com a mudança de um toque, seja com o favorecimento, né, de uma outra vibração, com a invocação de uma outra entidade, mas enfim, através do coro, através do toque, através da percussão no atabaque, se movimenta energeticamente toda a vibração naquele ambiente, né, dentro do gongá, que vai facilitar, que vai favorecer essa aproximação entre o nosso plano material que se eleva e o plano espiritual que se aproxima. E é nesse meio que a gente alcança a incorporação e o trabalho das entidades. Então, ogã é uma peça fundamental. Claro que todos os que compõem a própria corrente o são, mas eu dou um especial destaque aí para a questão do ogã, justamente por toda essa importância que significa, né, a percussão, os toques, os cantos, os engorossis, que por eles são conduzidos. É um trabalho também de desenvolvimento de ogã, não só para o aprendizado musical, mas para o aprendizado ritualístico, para toda a relação com o espiritual, para o conhecimento dos pontos, para saber a aplicação, em que momento, para que toque, para que linha, que ponto, que engorossi, ou seja, requer aí um desenvolvimento não só material no sentido de habilidades musicais para a própria percussão, mas sim também na relação com o espiritual. Então acaba sendo um braço direito das entidades enquanto incorporadas para ajudar, né, em toda essa condução. Tem-se então, além do coordenador de gira e dos ogãs, a própria corrente formada por médios de incorporação, que vão incorporar as entidades conforme as linhas que esses próprios médios carregam e conforme a linha de trabalho daquele dia, daquela gira especificamente. Porque podemos ter nessa corrente diversos médios com diferentes graus, médios já coroados, médios burilados, médios feitos, que seriam, né, graus nessa evolução do desenvolvimento espiritual e na relação com o sagrado, e a sua função na própria gira. O médio que vai incorporar vai necessitar sempre da figura de um cambono ao seu lado. E dependendo, claro, tanto do espaço disponível como dos médios também da casa, essa corrente pode ter um médio, pode ter 7 médios, pode ter 14, pode ter 10, pode ter 20. Isso depende dessa disponibilidade. Mas quanto maior é esse trabalho do Babalorixá em desenvolver e preparar os médios, mais fortificado vai estar a sua corrente, um maior número de médios vai estar preparado para o atendimento e, por consequência, um maior número de consulentes vão poder ser atendidos em cada gira. Mas voltando, esse médio de incorporação, independente do grau dele,
pode hoje, numa gira, por exemplo, de Preto Velho, incorporar essas entidades para atendimento. Numa gira de caboclo, ele incorporar o Oxóssi que ele carrega. Numa gira, né, de baiano, o seu próprio baiano, marinheiro, e assim por diante. Independente de qual é a entidade que ele carrega. E aí tem duas distinções, né? Que orixá que ele é filho e qual entidade, né, no plano de caboclos, que são os elementares, que ele carrega. E uma coisa, na realidade, não sobrepõe à outra. Porque ele pode, por exemplo, ser filho de Oxóssi, e dependendo da necessidade ali da gira, dos trabalhos que serão feitos, ou até, né, do próprio calendário de atendimento, incorporar qualquer uma dessas linhas auxiliares para também, no atendimento, no passe, né, no descarrego, ajudar os consulentes e as pessoas que ali procuram, né, equilíbrio e ajuda espiritual. Então, independe, na realidade, a linha que ele é filho, qual é o caboclo dele, ou mesmo qual orixá, e qual efetivamente o trabalho que ele vai fazer naquela gira. Outro também de suma importância, como eu dizia, é o cambono, porque todo médio de incorporação necessita desse cambono, que assim é um braço direito também do médio de incorporação. Ele é um assistente, ele é um secretário, ele é um tradutor, porque lembremos que por vezes a entidade acaba por usar termos, principalmente quando em linguagem iorubá, que pode dificultar o entendimento do filho, do consulente, daquele que é a primeira vez, né, se posta ali frente à entidade, e poderia haver inclusive, né, a falta de entendimento. O cambono é aquele que vai entender o que o médium, né, incorporado através da sua entidade passa de orientação, de obrigações, desde um assentamento, de uma vela, de um banho, e vai orientar esse consulente. E por vezes também entender qual é essa necessidade e o pedido do consulente e trazê-la para a entidade, para que a entidade possa trabalhar, né, seja com assentamento, com um banho, com um passe, essa necessidade. Ou seja, é um grande parceiro, né, da entidade enquanto incorporado, enquanto em terra, para que esse consulente possa ser atendido, para que esse consulente entenda as orientações passadas, para anotar inclusive eventuais trabalhos que possam ser passados. Se não houver essa sincronia nesse trabalho, né, do cambono com o médium incorporado, com a entidade que está ali atendendo o filho, podemos ter, né, ou a perca de oportunidades, né, de poder melhor aproveitar aquele momento, aquele tempo, como muitas vezes a falta do entendimento do que efetivamente aquela entidade está querendo passar para o filho, seja uma orientação, seja uma obrigação, por conta justamente dessa comunicação. Então, além de auxiliar todo essa relação do consulente com a entidade, anotar, esclarecer, traduzir se necessário, ainda tem a questão de, durante os trabalhos, atender a entidade incorporada com os paramentos, com o material necessário. Preciso de um cocar, né, durante a incorporação, a pemba para que a entidade risque o seu ponto, o charuto que ela utilize, a bebida que ela utilize, uma vela que ela peça, né, uma vela que possa ser acesa ali naquele momento, uma erva para um trabalho ali de passe. Toda essa necessidade material também tem que ser abastecida pelo cambono. Então, assim, é também vital, porque, vejam, é o parceiro no plano material dessa entidade, e esse trabalho só vai ser bem conduzido, vai fluir com naturalidade se houver essa sincronia. E esse médium também, o cambono, independente do grau que ele carregue, porque vamos falar um pouco mais à frente da questão de grau e função, ele tem que ter o conhecimento ritualístico, ele tem que ter a preparação mediúnica antes de cada ritual, seja com seus banhos, seja com os seus assentamentos, e a preparação enquanto médium para entender inclusive os caminhos, né, espirituais que a entidade aí caminhe nesse trabalho de atendimento, para saber o que a entidade naquele momento está fazendo, o que ela precisa, o que ela passa, o que o filho precisa naquele momento, para que a gente possa conseguir o objetivo maior de uma gira, que é justamente o atendimento, o apoio espiritual, o equilíbrio espiritual para aqueles que ali frequentam aquela casa, aquele terreiro. Então o cambono é
vital também, super importante e deve ser bastante trabalhada. Temos também os médios de desenvolvimento na corrente, que por vezes são aqueles consulentes que, com o passar do tempo e por opção própria, porque também se tem essa questão do livre-arbítrio, acabam optando em também seguir um caminho espiritual de desenvolvimento. Não pela obrigatoriedade, mas por sentir que aquilo é um caminho natural, que aquilo lhe traz o equilíbrio e que também fraternalmente aquele trabalho poderá alcançar outras pessoas. E esse desenvolvimento inicia-se, né, de diversas formas e dependendo de cada médio também de uma determinada maneira, não se tem, né, um padrão para tal, nem um tempo para tal. Tem vários aspectos que influenciam nisso, mas super importante essa etapa de desenvolvimento, tanto para firmar essa questão de ritualística com o médium, para que ele aprenda, e esse aprendizado por vezes, né, é fora do momento de gira, é no dia a dia do próprio terreiro, para que ele conheça a parte ritualística, para que ele conheça os fundamentos da casa, para que ele conheça um pouco da cultura iorubá, da umbanda, do candomblé, entenda como todos os rituais são conduzidos e principalmente comece a desenvolver a sua relação com o seu próprio espiritual, com as suas próprias entidades, favorecendo a cada momento, a cada gira, a cada trabalho, a incorporação, que vai a cada gira se tornando mais forte, mais firme, possibilitando que no futuro esse médio também seja um médio de passe, ou seja, um médio que possa atender a terceiros, um médico que possa cambonear, um médico que possa, né, cuidar da assistência, auxiliar, orientar, um médico que possa vir a se tornar um ogã e tantas outras funções também dentro de um terreiro. E aqui cabe destacar, por vezes, até a confusão que se tem de grau e função. O grau é particular de cada um no sentido da sua própria evolução espiritual, do seu próprio desenvolvimento espiritual, dentro da própria cultura, dentro da própria casa, dentro dos próprios fundamentos, na relação com o seu sagrado, com o seu espiritual, com as suas entidades. É um trabalho que eu diria, de conhecimento dos dois lados, tanto da entidade conhecer o médium, como do médium conhecer a entidade com qual ele trabalha, as quais entidades ele incorpora, e naturalmente com o tempo isso vai tendo um ajuste mais fino, essa sintonia fica cada vez mais fina, mais próxima, mais presente, possibilitando, né, incorporações de alta qualidade, favorecendo que o trabalho da entidade através, né, da incorporação seja sempre o melhor possível. Mas esse caminho começa lá no início do desenvolvimento, muitas vezes numa primeira vez quando comparece a uma gira para tomar um passe, né, buscar uma orientação, uma ajuda para um momento difícil, e às vezes entende a pessoa que aquilo é o caminho, aquilo na realidade reverbera, toca nela e ela de repente, né, opta por estar iniciando um trabalho de desenvolvimento. E esse trabalho de desenvolvimento, eu diria, ele é contínuo, né? Porque você passará por diversas fases, né? Independente, né, de tempo, às vezes com menos tempo, às vezes com mais tempo, mas fazendo com que você vá se desenvolvendo, vá aprendendo, vá firmando, vá conhecendo todas as linhas, todas as incorporações de linhas auxiliares, além da própria linha de caboclo, futuramente também com os seus orixás, buscando na realidade a integração do médium com esse sagrado, né? Buscando que através dele um trabalho espiritual possa se cumprir no plano material. Isto vai dar graus ao médium, né? Começando, como eu disse, no desenvolvimento, depois ele pode estar com um médium coroado, um médium de corrente, um médium burilado, um médium feito. Mas independente disso, a função que ele vai desenvolver, né, dentro daquela comunidade não tem necessariamente relação com o grau que ele já atingiu de desenvolvimento. E por vezes assim, um médium que está num forte processo de desenvolvimento não necessariamente precisa vir dentro daquela casa, dentro da necessidade, dentro da corrente, a se tornar um médium de passe para incorporar e atender, né, aos consulentes. Às vezes a própria essência dele o leva para que ele seja um ogã e ali ele vai desempenhar um papel tão importante quanto seria na incorporação. Ou um excelente cambono, detendo todo o conhecimento,
tendo toda essa relação com a entidade e favorecendo aqueles que procuram. Então, da mesma forma, ele vai estar desenvolvendo um trabalho com uma fraternidade aí espiritual tão grande, independente de ser um médio de incorporação, ser o coordenador de gira, ser o Ogã, ser um cambono. A função, na realidade, é a necessidade que se tem para que materialmente os trabalhos aconteçam dentro dessa estrutura de como a gira precisa se desenvolver. E isso independe do grau e do tempo, né, de desenvolvimento desse médium. Então, por vezes, as pessoas até pensam, bem, busco o meu desenvolvimento e naturalmente depois eu vou ser um médium de passe, de atendimento. Talvez esse não seja a sua essência, talvez esse não seja o seu caminho ou a sua necessidade. Você vai desenvolver a relação com o seu natural, com as suas entidades, com as suas energias, mas independente disso, a sua função é aquela, porque você tem um dom para aquilo, uma facilidade, até uma harmonia com aquele trabalho a se desenvolver. Então o trabalho em si, desenvolvido dentro da estrutura que a gira, um terreiro em si, precisa ter para atender o consulente, não depende, não está atrelado ao grau de cada médium. Precisa sim o entendimento, a orientação, a educação espiritual para aquele trabalho que vai ser desenvolvido. E se aquilo é natural, se aquilo é latente e corresponde no filho, que ele possa desenvolver da melhor forma possível. Não tem, na realidade, que ter uma preocupação com uma hierarquia ou um caminho a se seguir. Se hoje eu sou médio de desenvolvimento, depois eu vou ser um cambono, depois eu vou ser um médio de passe, depois eu vou ser o coordenador da gira e depois eu vou ser o babalaô. Não, de repente a minha essência é que eu seja um Ogã e eu vou ser o melhor Ogã da casa. Eu vou me dedicar da melhor forma possível àquela atividade, favorecendo a todos os consulentes. Independente disso, eu vou ter o meu tempo de desenvolvimento espiritual, o meu tempo de incorporação, o meu tempo de relação com o sagrado. Então que se tenha bem claro essa questão, tanto de grau como função. E aí eu gostaria de falar hoje também de uma questão que por vezes me perguntam, seja na fé ou no acreditar, né? E por vezes eu digo, não é nem o mais importante, seja a sua fé ou o seu acreditar. Eu vou um passo antes. Ela começa no seu sentir. O seu sentir, a sua relação com o seu sagrado é que vai te dar base, seja para a sua fé, seja para a sua religião, seja para a sua crença. Vai ser uma consequência natural disso. O sentir vem antes. É como você se relaciona, como você sente o sagrado, como essa vibração toca em você. Então eu diria que ela deveria anteceder o acreditar. É o sentir, é o vivenciar, e isso é muito individual de cada um, né? Não tem uma forma única também de como o espiritual, como as entidades, como o energético vibratório se manifesta em mim ou se manifesta em você. Independente disso, o sentir é que nos liga na realidade ao sagrado. O sentir é que nos liga ao Olorum, nos liga a Deus. Então, principie em qualquer situação buscar esse sentir. É o seu relacionar com o sagrado, é o seu relacionar com o energético, é o seu relacionar com o espiritual. O restante, a crença, a religião, a fé, a própria ritualística ou liturgia vai acontecer de uma forma natural. Ok? E como a gente vem dessa semana, né, de domingo de Páscoa, né, de Ramos, no sábado de Aleluia, todo um processo que se vem aí da Quaresma, que na cultura cristã e judaica também é um processo de renascimento, né? Se passa por todo esse caminho e se renasce, né, para um novo ciclo, para um novo ano. E dentro desse processo a gente não tem como não associar a luz de Oxalá, a luz e a vibração de Oxalá, e pedir que ela possa estar presente em nossos caminhos, não só nesse momento, mas claro, por todo o ano que se segue à frente, mas sabendo que esse renascimento é sempre uma mudança de ciclo, é uma mudança de parâmetro, é uma mudança, né, de estágio de um tempo para outro. Que a gente possa, né, nesse renascimento, renascer internamente nessa busca com o sagrado, com o espiritual, buscando na luz de Oxalá essa força para que a gente possa trilhar esse caminho sempre da melhor forma e da forma mais equilibrada possível. E para isso hoje eu não vou pedir
para a nossa diretora Glaucia colocar um ponto, um toque de fundo para que a gente possa afirmar. Hoje eu vou pedir para que cada um também, à sua maneira, à sua forma, na sua meditação, busque essa luz, essa consciência desse momento de renascimento, enquanto eu aqui firmo para vocês o hino da Umbanda. O hino da Umbanda, desculpe. Ok, ótimo. Nada como ter a diretora de TV, né? Poder nos ajudar nesses momentos. Vocês vão acompanhar aí também, porque ela vai colocar para vocês vão poder também estar acompanhando pela tela. Mas queria até colocar aqui o hino da Umbanda, que se tornou com o tempo realmente, né, nacional, aonde você quer que caminhe, né, no Brasil. As casas de Umbanda, né, quando necessário, seja ritualísticas, né, seja em alguns momentos necessários ritualisticamente, acabam invocando, né, o cantar do hino da Umbanda. Ele tem toda uma relação com o espiritual e, claro, busca-se essa luz, né, de Oxalá na Umbanda, mas a gente não pode esquecer esse hino, na realidade, né, remonta a muito tempo, e se a gente pensar desde a época lá do Médio Zélio de Moraes, esse, na realidade, escrito inclusive, né, a letra por José Manuel Alves, é bom sempre frisar que acho que também foi de uma felicidade tamanha ao escrever e levar em um terreiro aqui em São Paulo para que as entidades pudessem consagrar, né, e acho que naquele nascimento já veio com uma força bastante grande, que gradativamente foi sendo cantado em todas as casas, em cerimônias especiais, porque traz toda uma definição do que é para a Umbanda essa relação com o espiritual e com o sagrado. Então aproveitem um momento aqui de meditação, um momento de reflexão, buscando essa luz de Oxalá, enquanto eu entoo para vocês esse hino da Umbanda, para que essa luz possa estar também presente no caminho de vocês nesse processo de renascimento. Onde há paz e amor, luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar, luz que vem lá de Aruanda para tudo iluminar. A Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz, é a força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Avante, filhos de fé, como a nossa lei não há, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Saravá, Pai Oxalá. Axé! 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 Vocês viram, para quem não conhece, né, a letra, refletiu a luz divina em todo o seu esplendor. Vem do reino de Oxalá, onde há paz e amor. Luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar. Luz que vem de Aruanda para tudo iluminar. A Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz. É a força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Avantes, filhos de fé, como a nossa lei não há, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Não precisa de mais nada, né? É um momento consigo mesmo. Lembrando só que mensalmente aqui na Pax temos a nossa gira da espiritualidade, estão todos convidados para que possam, né, nos acompanhar em nossos trabalhos. Lembrando também que a Pax
tem 20 atividades gratuitas, né, ao longo do mês, e você pode, né, dentro de uma delas escolher uma que com certeza possa lhe ajudar, possa lhe orientar, possa ser eco para aquele seu momento de necessidade. E lembrando também que está disponível agora em 2 plataformas, tanto para o iOS como para o Android, um aplicativo da Pax, né, o Pax Phone. Através dele é uma interface bastante agradável que você consegue ter acesso aos conteúdos, né, da Pax, a programação, a eventos, etc. Então, assim, baixe lá, né, tanto na Google Play como também na Apple Store, você consegue entrar lá e localizar. É mais uma forma de poder ter o contato com toda a programação da Pax. Como? É grátis, melhor do que tudo, é um aplicativo grátis, está lá disponível, pode ser baixado em qualquer uma dessas plataformas de forma gratuita, e com isso você ter acesso a toda a programação da Pax. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos, que o Gunja abençoe a todos, Motumbá, e uma boa semana, e até o próximo Natural Ser.